Fala galera que assiste aqui o canal, e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês, bater um papo um pouco mais solto sobre o fenômeno da autoridade real versus a autoridade aparente e como isso pode levar a gente a se lascar aqui na internet, porque o que mais tem é autoridade aparente, pouca autoridade real. Mas como que a gente pode se proteger disso aí, tá certo? Então, bora pro vídeo. Queria convidar você a se inscrever aqui no canal, que a gente todos os dias está postando vídeo e produzindo conteúdo para vocês, para assim contribuir com a vida de vocês. Então, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, que ajuda demais o nosso trabalho. E bora pro vídeo. Bom, gente, é extremamente comum a gente se deparar com várias situações aqui na internet, onde a pessoa aparentemente tem uma autoridade. Mas será que ela tem mesmo? Esse é o fenômeno da autoridade que é muito utilizado aqui na internet e que a gente precisa ter um certo zelo enquanto telespectador e também precisa ter um certo zelo quando a gente for produzir conteúdo para que a gente faça da forma mais honesta possível, tá bom? Então, o que acontece é que nós seres humanos somos pessoas que julgamos as coisas. Então a gente vai julgar como uma pessoa se veste, a gente vai julgar o carro que ela usa, a gente vai julgar o modo como ela se comporta nos locais, a gente vai traçar julgamentos e critérios para decidir se aquela pessoa é uma pessoa confiável na qual eu devo escutar ou se ela não é confiável e eu talvez não devesse escutar ela em determinados pontos. Lembrando que existem vários e vários pontos. Então, muito provavelmente, soaria estranho se eu fosse confiar em um nutricionista obeso para que eu fosse emagrecer. Por quê? Porque é uma dissonância ali entre o que ele trabalha e a forma como ele vive. Como que ele trabalha com emagrecimento se nem mesmo ele consegue emagrecer? Pode existir? Pode existir, mas vai existir com dissonância. Então as coisas não estão alinhadas ali. E a gente precisa saber que não está alinhado. Da mesma forma que é estranho a gente se imaginar em um pneumologista fumante. Porque como que ele cuida do pulmão e ele destrói o pulmão dele fumando? É uma dissonância que existe ali. Então provavelmente o nível de credibilidade desse cara, se você soubesse disso, iria baixar muito. Então essas dissonâncias são extremas. Mas existem dissonâncias muito menores que fica um pouco mais difícil de perceber. Então, no digital, a gente tem a oportunidade de mostrar só a parte que a gente quer, a melhor parte, vamos dizer assim. Então, a gente tem toda a nossa vida e a gente faz um recorte ali da nossa vida e fala: eu vou mostrar esse recorte, eu vou mostrar essa parte exclusivamente. E muito provavelmente essa parte é a melhor parte. É a parte que eu sou paciente com meus filhos, é a parte que eu sou um bom marido, é a parte que eu sou um empresário de sucesso, é a parte que eu trabalho várias horas, é a parte que parece que eu não durmo, parece que eu produzo exaustivamente. Mas essa não é a totalidade da minha vida. Então esse é o primeiro ponto. Sempre que eu enxergar algo dentro do digital, eu tenho que entender que aquilo ali é um recorte e não a totalidade dos fatos. Essa talvez seja a primeira camada que a gente pode usar para se proteger. Ok, nesse recorte é muito interessante, mas sempre se lembrar que aquilo não é a totalidade dos fatos. E aí existe o fenômeno da autoridade. O que é a autoridade? Eu quero ensinar algo para as pessoas. E sempre que eu estou numa posição na qual eu ensino algo, automaticamente eu sou uma autoridade. Porque você que está aí do outro lado está procurando aprender algo. Então se torna uma relação entre mestre e aprendiz. E obviamente o mestre é uma autoridade para o aprendiz. E no digital existe muito esse fenômeno, né? Eu estou ensinando algo, alguém está querendo aprender algo, naturalmente aquela pessoa vai confiar em mim porque eu ensinei algo que ela não sabia. E aí se cria esse fenômeno da autoridade. E obviamente que eu vou criando camadas e camadas para construir mais autoridade. Então, se eu entrego um vídeo muito bem produzido, muito bem pós-produzido, com legendas, com efeitos, com uma imagem muito boa, captação de áudio muito boa, isso dá uma nova camada de autoridade. Por quê? Porque a pessoa passa a ver que eu tive um zelo ali, eu tive um investimento para conseguir produzir aquele material. E se eu tenho um investimento, naturalmente eu tenho dinheiro
para fazer aquele investimento. Então me dá um novo nível de camada. E dinheiro é uma camada de autoridade, porque mostra que eu consigo ter recursos para aquele fim. E um segundo camada poderia ser a oratória. Eu sei exatamente como usar as palavras, eu sei como me portar na frente do microfone, eu sei olhar para a câmera, eu sei fritar a lente, que chama, né? Isso seria um novo nível de camada, porque mostra que eu não sou amador fazendo uma gravação e mostra que eu não sou amador explicando minhas ideias. E aí é uma nova camada de autoridade que a gente vai colocando. Se eu faço uma palestra com 300 pessoas assistindo, é uma nova camada, porque isso não é acessível a todo mundo. Não é qualquer pessoa que consegue fazer uma palestra e colocar 300 pessoas no auditório. Isso mostra que as pessoas confiam no meu trabalho. E aí eu coloco uma nova camada de autoridade. Então a gente vai construindo essas camadas dentro do digital para que as pessoas confiem mais rapidamente na gente e, enfim, acabem se tornando nossos clientes. Mas é preciso que a gente separe o que é uma autoridade real do que é uma falsa autoridade. Eu vou usar alguns exemplos aqui para explicar isso. Comumente a gente vê artistas se posicionando sobre os mais diversos temas. E esses temas acabam dominando o debate público ali, pelo menos a grande massa em geral. Então a gente vê artistas se posicionando politicamente, artistas se posicionando sobre a natureza, sobre a ecologia, sobre direitos dos animais, sobre as mais determinadas causas. Mas será que esses artistas de fato têm uma autoridade real para falar sobre esses temas? Bom, é muito provável que não. Mas o que acontece é, como eles têm muita audiência, como as pessoas acompanham muito a vida desses artistas, se cria uma idolatria em torno deles. Então todo mundo acompanha, todo mundo quer saber como eles pensam, o que eles fazem, o que eles comem, querem saber tudo. E como esse efeito de massa é muito forte, sempre que há esse efeito de massa muito forte, há uma percepção de autoridade muito forte. E essa percepção de autoridade muito forte faz com que a grande massa das pessoas não consigam separar o que de fato é uma autoridade real e o que de fato é uma autoridade fictícia. Então veja, ele pode ter autoridade real para falar sobre atuação, para falar sobre oratória, para falar sobre como decorar o texto e reproduzir o texto da forma como ele tem que ser. Pode falar sobre manipulação de emoções, porque o ator faz muito isso, né? Ele manipula ali as emoções. Mas, muito provavelmente, esse cara é um completo imbecil no tema meio ambiente. Ele pode ser um completo imbecil no tema político, como via de regra eles são. Eles podem ser um completo imbecis em inúmeros outros assuntos. Por quê? Porque eles têm a mesma formação do que uma topeira nesses assuntos. Eles não sabem absolutamente nada. Mas como existe uma grande massa que observa eles, acaba que essa ideia imbecil deles ela é extremamente capilarizada. Por quê? Porque todo mundo vai compartilhar aquela ideia, porque as pessoas gostam daquela pessoa e ela acredita que aquela pessoa tem instrução suficiente para não ser um retardado mental. Mas isso, infelizmente, não é verdade. A grande maioria são retardados mentais. Então, é um fenômeno de autoridade falsa que tem um pezinho na idolatria. Como existe uma idolatria em torno deles, parece que eles sabem de tudo, né? A impressão que dá é que tem muito artista que ele entende de acasalamento de muriçoca a atracamento de navio, né? Então ele sabe todos os assuntos, o cara tem uma opinião. O problema é que é uma opinião burra, né? E aí eu uso a frase do Olavo de Carvalho, né? Se você não tem uma boa opinião ou uma opinião relevante para falar sobre o assunto, é muito importante que você cale sua boca. Por quê? Porque não opinar sobre nada não muda em nada o mundo. Mas opinar de forma imbecil sobre um assunto pode mudar o mundo para muito pior. E a gente já viu isso acontecer várias vezes. Então isso é um fenômeno de autoridade falsa. É eu acreditar que o artista, por ele ter um público que o idolatra, ele vai saber de todos os assuntos. E ele não vai. Ele vai saber sobre os assuntos da área profissional deles e alguns outros assuntos que ele se dispuser a aprender. Então ele não vai saber todos os assuntos. E aí o que seria uma autoridade real? É eu pegar um assunto como política, por exemplo, e eu conversar com quem de fato entende de política. É eu pegar um assunto sobre religião, por exemplo,
E eu não procurar qualquer pessoa, mas eu procurar um padre para conversar sobre religião e sobre minhas dúvidas de fé, e não o que um artista está falando. Então, é muito importante que a gente saiba fazer essa separação. Ok, um padre pode saber falar de política? Pode, mas muito provavelmente ele não é um expert em política, porque essa não é a matéria de interesse dele, não é a matéria da atuação dele. Ele vai saber muito sobre teologia, sobre filosofia, sobre essas coisas que remetem ali ao universo dele. Da mesma forma que não adianta você no digital procurar aprender sobre como ter uma empresa com quem nunca teve uma empresa, ou com quem ficou rico vendendo curso na internet e no final das contas vai vender um produto, como ficar rico vendendo curso. Então, tem que saber separar muito bem o joio do trigo. Tem que saber parar e respirar. Cara, quais são as autoridades reais sobre os assuntos no qual eu quero aprender? Para que eu possa aprender com as autoridades reais. E quais são as falsas autoridades? Então, esse fenômeno ele vai se misturando e é extremamente comum da gente se embananar dentro disso aí. Então, é preciso que a gente sempre pare e sempre reflita. O cara que vai me ensinar sobre rede social, ele não necessariamente é o cara que vai me ensinar sobre economia. O cara que vai me ensinar sobre rede social, ele não necessariamente é um exemplo de marido ou de pai de família. O exemplo de pai de família e de marido tem que ser uma pessoa que tem uma família bem estruturada, que tenha filhos bem criados, que tenha tudo isso, para que eu possa entender nele, enxergar nele uma autoridade real. E entender que esse pai de família provavelmente não vai saber sobre outros assuntos. E está tudo certo. Porque dessa pessoa eu só quero o bom exemplo de ser pai e de ser marido. E não misturar as coisas de ele é muito bom em uma coisa e aí eu tomo como verdade todas as outras coisas que ele fala. Não, porque isso é uma autoridade falsa. Ele tem uma autoridade real sobre um assunto e tem uma autoridade falsa sobre vários outros. Obviamente que existem pessoas polivalentes. Pode ter um cara que é um bom pai de família, um exemplo de marido, que sabe sobre economia e que sabe ensinar sobre como ter resultado na internet. Pode ter essa pessoa, mas são exceções. E também não vai ter pessoa que vai lhe ensinar sobre tudo. Não. Pode ter pessoas que você compactua com os valores dela e os princípios dela que lhe levam a concordar com a grande maioria das ideias que ela tem. Não tem nenhum problema nisso. Mas sabendo que aquela pessoa não é uma autoridade real em tudo. Então, o fenômeno da idolatria confunde a gente. E a gente tem que ter muito cuidado, inclusive, com quem tem uma autoridade real, para a gente não transformar essa autoridade real em uma idolatria. O que é a idolatria? É quando eu cegamente sigo tudo que aquela pessoa diz sobre aquele assunto que ela domina. Isso já beira a idolatria. Então eu tenho que sempre ter o meu senso crítico. Por quê? Porque ninguém vai saber mais da minha circunstância de vida, da minha realidade que se apresenta a mim, de tudo que me envolve e tudo que forma a complexidade daquilo que eu sou, do que eu mesmo. Então eu tenho que aprender a separar essas coisas para, enxergando e consumindo tudo que vem de fora, de todas essas pessoas que eu me disponho a escutar, eu posso, com o meu senso crítico, tomar aquilo que seria a melhor decisão para a minha vida. Tomar uma decisão que seja plausível para a minha realidade. Então, o que o fulano fala lá na realidade dele, e ele tem de fato autoridade naquele assunto, pode não se aplicar à minha realidade. Mas se eu souber separar as coisas, eu vou falar, ok, não se aplica à minha realidade. Mas, baseado no princípio que ele está ensinando, eu vou aplicar na minha realidade dessa forma aqui. Então, essa separação é extremamente importante. A gente entender o que é uma autoridade real e concreta, que de fato tem propriedade para tratar daquela matéria, e do que é uma falsa autoridade, que ele tem uma audiência, tem um povo que segue, mas ele emite opiniões burras sobre vários assuntos. Então, a gente tem que separar muito bem isso para que a gente possa ter uma vida saudável dentro da internet. Sem comparações, sem seguir desenfreadamente pessoas e se mantendo ali no eixo de uma forma saudável. Beleza? Então era isso que eu queria falar com vocês. Espero que tenha sido útil e até o próximo vídeo.